Dentro da internet nos deparamos diariamente com histórias dos mais variados tipos, sejam elas relatos, creepypastas ou piadas bem específicas. Eu vou encher um carrinho de pedra para jogar em você. Mas existem histórias na internet que não falam apenas sobre algo que não sabíamos, como também sobre algo que ainda não sabemos. O futuro. Histórias que idealizam um futuro incerto e estranho. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Aqui é o Raffler e hoje falaremos sobre alguns memes e creepypastas do futuro. Histórias que vão desde memes bem estranhos que supostamente são de tempos distantes, até teorias da conspiração que nos alertam sobre um futuro oculto e sinistro, que inclusive até prevêem coisas para acontecer neste ano de 2026. Então, sem mais enrolações, peguem os seus chapéus de alumínio e vamos começar. Em março de 2023, o usuário GMD Arahis fez uma postagem bem estranha no TikTok. O post se tratava apenas de uma imagem com uma legenda dizendo que aquilo se tratava de um meme de 2026, mais especificamente do mês de novembro. A imagem apenas mostra um urso polar próximo a uma floresta ao início do anoitecer, enquanto isso uma música bem estranha toca de fundo. Parece só mais uma imagem normal, certo? Pelo menos até você olhar o urso mais de perto e perceber que algo parece errado. Ursos polares não deveriam estar em uma altitude tão baixa. Na verdade, ele nem sequer parece um urso. As características faciais estão completamente erradas. As patas traseiras são muito longas, os ombros estão posicionados de forma estranha. Não pode ser um urso. Isso não é um urso. Apenas está fingindo ser um. Parece uma pessoa ajoelhada com as mãos no chão. Mas, por quê? Por que uma pessoa andaria pela floresta em uma noite fria vestindo uma fantasia de urso mal feita? Acho que eu não quero descobrir. Embora tenha um aspecto meio bobo, esse vídeo gerou desconforto e curiosidade em muitas pessoas, justamente pelo estilo surrealista da imagem e, principalmente, pela aparência bizarra desse urso polar, ficando conhecido como Polar Bear 2026. Se você foi bem ativo na internet durante essa época, deve estar pensando que essa imagem parece muito ter sido feita com inteligência artificial. E você pensou certo. Nessa época, as IAs generativas ainda eram bem limitadas. Modelos populares como o DALL-E criavam fileiras de imagens bem estranhas, inconsistentes e até meio bizarras, como é o caso dessa aqui. Inclusive, muitos acreditam que o nome do meme seja na verdade o prompt que foi usado para gerar essa imagem. Eu não vou mentir que eu sinto saudades de quando as IA só conseguiam gerar imagens desse tipo. Sinceramente, eu não vejo a hora das IA se revoltarem e destruírem a raça humana. Galinhas chupando cavalos, galinhas engolindo espelho. E a música presente no vídeo é uma OST do jogo Hello Charlotte, episódio 3. O meme circulou pela internet russa durante meses, mas só começou a receber mais atenção em setembro de 2023, assim viralizando em várias outras regiões. E graças à sua popularidade, as pessoas começaram a expandir o conceito do urso polar bizarro, com artistas e editores criando suas próprias interpretações da criatura, assim a transformando em uma verdadeira creepypasta. Isso é engraçado, pois é exatamente assim que muitas creepypastas se consolidam na internet. Muitas delas são extremamente simples e até meio idiotas, mas é depois de muitos reposts e memes que as pessoas começam a levar esses conceitos mais a sério, com a comunidade transformando a ideia em algo mais concreto. A partir daí, várias teorias foram criadas para tentar explicar a história por trás da creepypasta e o que ela representa, com as mais populares dizendo que a criatura que vemos ainda é um urso polar, porém após sofrer mutações em algum tipo de acidente radioativo, simbolizando as consequências das mudanças climáticas que lentamente destroem o habitat desses animais. Também há outra versão dessa mesma teoria, que diz que o urso teria sofrido essas mutações devido a uma suposta guerra nuclear que ainda vai acontecer nas regiões polares em 2026, um evento chamado por alguns de inverno nuclear.
Também existem outras teorias dizendo que essa coisa na verdade se trata de um Skinwalker, uma entidade maligna capaz de possuir ou assumir a forma de animais. Outros também teorizam que o urso polar não sofreu de mutações causadas por radiação, mas sim de uma evolução repentina e inesperada. Com a destruição de seus habitats naturais, os ursos polares começariam a evoluir rapidamente para se adaptarem à nova realidade, desenvolvendo algumas características mais humanas e ficando muito mais inteligentes. Um processo evolutivo totalmente fora da nossa compreensão. Claro que essas histórias da internet sempre exageram bastante pra tudo ficar bem, que medo. Mas os ursos polares realmente estão reescrevendo seu DNA para se adaptarem às mudanças climáticas. Isso é algo que foi descoberto nos últimos anos e parece estar acontecendo bem rápido. Então isso também mostra que a creepypasta também serve como um aviso de que esses bichos sofrem bastante e que o tempo deles pode acabar em breve. O que na real é bem triste. O que nos resta por agora é esperar para saber o que vai acontecer com os ursos polares ao decorrer desse ano de 2026. Esse próximo caso não se trata de uma creepypasta, mas sim de um meme que possui um tipo de história oculta e... Hoje vai ser só eu falando de coisa do TikTok. Esse é definitivamente um dos vídeos desse canal. Pessoal, isso pode declarar falência, porque... Também no ano de 2023, em 12 de setembro, o usuário DreVFX deu início a uma série de vídeos bem intrigantes no TikTok. Esses vídeos mostram seres enormes semelhantes a pássaros vivendo no que parece ser uma região montanhosa e bem fria. O primeiro vídeo tinha uma legenda que dizia algo do tipo: criaturas semelhantes a pássaros foram descobertas vivendo na Cordilheira Antártica. Todos os vídeos são bem parecidos e mostram essas aves gigantes quase sempre próximas a um ser humano, posando para a câmera, se movendo de tempos em tempos, enquanto uma música calma meio sci-fi toca de fundo, com a plumagem da ave se movendo ao vento toda vez que a batida da música fica frenética, criando uma atmosfera bem única e estranhamente maneira. O pássaro ficou conhecido como Opium Bird, embora também seja chamado de Erosion Bird por algumas pessoas. Junto dos vídeos virais também se consolidou a ideia de que esse meme na verdade viria do futuro, sendo do ano de 2027, e que só seremos capazes de entender o verdadeiro significado desse bicho em 2027. Algumas pessoas assimilam a entidade do Opium Bird a um futuro incerto e assustador, como se o pássaro transmitisse sabedoria junto de uma aura de mistério. E bota aura nisso. Por mais que esses vídeos realmente tenham uma vibe meio engraçada, eu acho, principalmente por também serem feitos com IA, alguns vídeos possuem shots estranhas com o pássaro bem perto da câmera com um olhar ameaçador. Inclusive, até existem algumas comparações entre o Opium Bird e o Polar Bear 2026, sugerindo que, nesse futuro próximo, essas duas entidades se tornarão rivais. Eu não sei vocês, mas eu tô do lado do pássaro dripado. Falando em drip, um comentário muito associado a ele é o Calmula Fit, uma gíria que é usada para descrever um visual estiloso que pode ser adquirido com poucos recursos ou pouco esforço. Esses comentários dão a ideia de que o Opium Bird naturalmente está sempre no drip. E eu acho que eu tenho que concordar, porque por mais que esse bicho não seja real, ele é muito foda, tipo, mano, olha pra ele é muito maneiro. Isso inclusive também gerou uma trend onde as pessoas faziam o drip do Opium Bird e até recriavam a exata mesma experiência dos vídeos, algo que sinceramente eu acho bem engraçado. E antes que eu me esqueça, a música associada ao meme se chama Interface, do compositor S. Gars, e essa música é não ironicamente muito boa. Agora, deixando essa parte meme da coisa de lado, eu queria falar sobre a possível história por trás dessas entidades. DreVFX teve a sua conta deletada já faz alguns anos, mas em um dos seus vídeos havia um código secreto, junto de coordenadas que levavam a uma região montanhosa e isolada da Antártica, possivelmente o local aonde as aves supostamente viveriam. Quer dizer, vão viver, afinal elas vão vir só em 2027, né? Obviamente. Porém, o código nunca foi devidamente decifrado, então eu não sei o que deu esse mistério.
Um servidor no Discord também foi criado em meados de 2023, com o objetivo de reunir a comunidade do Opium Bird. E foi nessa parte da pesquisa que eu senti que eu tava quase entrando num tipo de rabbit hole, pois aparentemente a história desse servidor é bem extensa. Além de outras criaturas Opium criadas pela comunidade, eu também achei uma lista de nomes oficiais de cada pássaro que aparece nos vídeos, o que dá a entender que o motivo do pássaro parecer completamente diferente a cada shot não é por conta da inconsistência da IA, mas sim porque cada shot mostra um pássaro diferente, sendo eles Lucamfit, Patrício, Mendigo de Casaco, Ralador de Queijo 58, Reginaldo, Vanguardo, Ramal o Cheirador, o Sábio Joe, Larry, Bob, Bartolomeu, o Sábio Humberto, Pip, Lawrence, Vazio, Malcolm, Jorge, Jorgem, Berto, Florborge, eu não consegui pensar em nenhuma piada pra isso, Davis e, por fim, Walter. Jesse, olha pra mim. Agora você é um cu. Como é? Pois é, são muitos. Comenta aí qual que é o seu Opium Bird favorito. Os meus são o Sábio Joe, Reginaldo e o Ralador de Queijo 58. O projeto principal de Dre era criar uma série documentário com o objetivo de contar a história oficial dos Opium Birds, uma lore própria que ele criou após o sucesso dos vídeos virais. Um teaser do primeiro episódio até chegou a ser postado, porém essa série nunca viu a luz do dia. Dre deixou o projeto de lado após alguns meses de trabalho, afirmando que ele não tinha os recursos, tempo nem as habilidades necessárias para realizar aquele projeto, afirmando um certo descontentamento com as ferramentas de IA e até com a ideia de fazer tudo em 3D. Porém, como ele não tem conhecimento nessa área, acabou deixando o projeto da série de lado. Por mais que os vídeos sejam de IA, eu admito que eu gosto bastante desse meme. O conceito do Opium Bird é bem interessante e os vídeos têm uma atmosfera bem única. Eu espero que em 2027 esse meme volte a ganhar força, mas dessa vez com as pessoas se envolvendo mais com o conceito e criando artes, modelos e quem sabe até projetos de séries documentários envolvendo essa criatura tão fascinante. Há alguns anos atrás, uma teoria da conspiração ganhou muita força na internet. Uma história afirmando que a NASA havia descoberto vida fora da Terra há muito tempo. Porém, eles haviam escondido isso do público. Pelo menos até agora. Durante muito tempo acreditávamos que a Terra era o único corpo celeste capaz de sustentar vida, graças à sua atmosfera com oxigênio e principalmente pela presença abundante de água líquida. Mas esse pensamento mudou com o passar do tempo. Foi descoberto por meio de pesquisas reais que há outro corpo celeste no sistema solar que também contém água líquida, sendo uma das 95 luas de Júpiter, um satélite natural que é um pouco menor do que a nossa Lua e que se chama Europa. Europa, descoberta em janeiro de 1610 por Galileu Galilei, se destaca por possuir uma crosta de gelo sob sua superfície, descoberta entre 1995 e 2003. E em meados de 2023, surgiram evidências que comprovavam a existência de um vasto oceano abaixo dessa crosta de gelo, levando muitos cientistas a acreditarem na possibilidade de existir vida dentro desse oceano espacial. E então, em abril desse mesmo ano, uma teoria da conspiração / meme ganhou muita visibilidade na internet. Uma teoria que afirmava que arquivos confidenciais da NASA haviam sido vazados e que o Google estaria restringindo certos termos de busca para impedir que esses vazamentos alcançassem o grande público. Em uma dessas postagens é dito o seguinte: essas palavras foram recentemente bloqueadas no Google. Documentos vazados de Europa, o boca de gancho de Europa, vazamentos de Europa, vazamentos de documentos da NASA. E abaixo uma foto do que parece ser uma criatura aquática nunca antes vista, sendo esse o tal do European Hookmouth, ou boca de gancho de Europa. O suposto peixe alienígena possui algumas características similares às de um tubarão, porém com um rosto alongado, olhos vazios e uma pele pálida.
É claro que esse bicho não existe de verdade e que esse vazamento é só uma piada, mas mesmo assim o European Hook-Mouth ganhou bastante atenção, ficando conhecido como um tipo de criptídeo da internet. Muitos memes com vibe de vídeo de teoria da conspiração começaram a ser feitos, com afirmações de que estão escondendo a verdade de nós, além de supostas gravações da criatura nadando na escuridão. Clipes com uma atmosfera meio sinistra. A verdadeira origem da imagem do rosto do Hook-Mouth vem na verdade de uma arte conceitual de um jogo indie cancelado chamado Raw Concrete, um jogo sobre um garoto que viajava pelo universo entre o espaço e o tempo. A página desse jogo ainda está disponível até os dias de hoje, e embora esteja extremamente quebrada, é possível ver que uma das poucas imagens sobreviventes mostra uma criatura aquática pálida. E se você prestou atenção, deve ter percebido que o Hook-Mouth não é uma edit do rosto dessa criatura, mas sim uma edit da cauda dela. O cara que pensou nisso foi muito longe. Com o sucesso do meme conspiratório, vários artistas na internet criaram suas próprias versões do European Hook-Mouth, além de criarem outras criaturas que também poderiam existir no oceano de Europa. Também foi criado um subreddit dedicado ao meme, que embora esteja morto há bastante tempo, esse sub possui muita pérola. Tipo um cara acusando o Hook-Mouth de cometer fraude fiscal de novo. O pessoal desse subreddit realmente amava esse peixe desnutrido todo lascado, com direito a várias fanarts, memes e declarações públicas de divórcio. Mas agora você deve estar se perguntando por que eu coloquei esse caso aqui, levando em conta que em nenhum dos memes fala sobre o futuro ou uma data específica. Eu quis inserir esse caso aqui no vídeo, pois apesar do Hook-Mouth não ser levado a sério por ninguém e realmente ser só um meme bem obscuro, a NASA realmente tem planos de explorar a Europa no futuro, enviando o satélite Europa Clipper em outubro de 2024, com a previsão de chegar ao sistema de Júpiter até 2030. Porque, de fato, existem possibilidades reais de que possa existir vida extraterrestre em Europa. Claro que ainda é cedo para termos certeza, mas é o que muitos cientistas estão acreditando. Então ainda teremos uma longa jornada até finalmente descobrir se existe ou não formas de vida no oceano de Europa. E quem sabe até descobrir se o Hook-Mouth realmente existe. Eu não sei vocês, mas eu quero acreditar. Eu fiquei sabendo desse criptídeo graças a um vídeo do Semideus, que pra quem não sabe é a grande inspiração desse canal, e eu fiquei tão fascinado por esse peixe todo fudido que eu tentei encontrar o máximo de informações possíveis sobre ele. O conceito dessa criatura é bem criativo e desperta uma visão bem diferente sobre a ideia de existir vida extraterrestre, em que, ao invés de encontrarmos seres humanoides e mais inteligentes que os humanos, é mais provável que encontremos formas de vida similar a animais. Imagina se daqui a alguns anos eles realmente encontrem um bicho assim vivendo por aí em um oceano espacial, fazendo parte de uma fauna completamente nova, apenas esperando ser descoberta. Mas ainda é cedo para termos certeza. Afinal, isso é algo que só o futuro nos dirá. E esses foram alguns memes e creepypastas do futuro que eu consegui encontrar. Foi bem curioso fazer a pesquisa desse vídeo e ver que os 3 casos surgiram em 2023. Esse sim foi o ano do futuro. Eu não sei se você achou esse tipo de assunto interessante, então se puder deixar um like e um comentário com a sua opinião vai me ajudar demais, ou até alguma sugestão de tema que seja do seu interesse. Dito tudo isso, obrigado por assistir e a gente se vê por aí. Falou!